julgamento da chapa Dilma Temer e as perspectivas de sobrevivência do atual governo em meio à baixa popularidade, à turbulência política, à recessão e à Lava Jato. E ainda a polêmica pauta de reformas no Congresso. Hoje eu converso com o cientista político Bruno Reis, professor e vice-diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a FAFISH, da UFMG. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Vivian. Bruno, o julgamento da chapa Dilma Temer foi, afinal, adiado, né? Enfim, para que se ouvisse aí novos depoimentos, um pedido dos advogados, o fato é que o relator aceitou o adiamento. Como de resto estava sendo esperado, todo mundo já estava achando, não desse jeito, mas com um pedido de vista. Pedido de vista, né? Que ainda vem em algum momento, se precisar. Pois é, como é que você avalia os desdobramentos? Esse julgamento vai para frente, pelo que você está falando? Não. Para frente vai. A que velocidade faz toda a diferença, né? Eu acho que agora vai ter que chegar a termo, né? É uma história rocambolesca, né? Que eu vi um texto do Fernando Limonge hoje contando um pouco a história desse processo e é realmente meio inacreditável, né? O PSDB que entra logo depois da eleição, sem muito embasamento, né? Eu estava em tempo de ser desqualificado liminarmente por uma ministra, o Gilmar Mendes insiste, pede novas diligências e depois esse negócio interage de maneira Eles juntaram vários processos, exato, não é isso? Interage Mais com um Lava que era do Jato, PSDB. vão mobilizando evidência da Lava Jato para encorpar a coisa. Nesse meio tempo tem impeachment, muda o governo, o PSDB deixa de ser oposição, passa para a situação. Enfim, tem um processo que aparentemente morreria a partir daí, mas caiu na mão de um relator que pelo jeito não estava mais ouvindo ninguém, e tocou adiante, e fez novas diligências e trouxe evidências da Lava Jato e levantou, e ao levantar os procedimentos que de fato provavelmente foram adotados por todas as chapas no status quo jurídico e na rotina de financiamento que vigia até 2014, tem um monte de impropriedade e um monte, se são ilegalidades ou não, quer dizer, é controvertido, mas passam a ser percebidos no como evidência de Caixa crime. 2. Sim, há a Caixa 2, e há também, e recentemente, a partir do precedente da Lava Jato, o Supremo começou a admitir, mesmo doação feita legalmente no Caixa 1, como prova em processo que acusa de corrupção, etc., complicando muito o ambiente. E, claro, a chapa Dilma Temer, como todas as chapas, estão cheias de furos quanto a isso em 2014, dada a nova interpretação, que nesse momento está vigente e ninguém sabe por quanto tempo vai continuar vigente. Isso é a história do Caixa 1 que está sendo criminalizado pela suspeita de que esse dinheiro que foi para o Caixa 1, que foi registrado legalmente, teria origem... Exatamente. Em propina, em corrupção. Origem ou teria, de alguma maneira, sido dado em troca de um comportamento do parlamentar naquela direção. Isso é meio inevitável, né? Se você criminaliza Caixa 1, se Caixa 1 pode ser prova de corrupção, fica inviabilizada toda doação privada, eu diria. Porque, de fato, toda doação privada, todo doador tem o direito de doar conforme seu interesse. Ou não poderia valer para qualquer um de nós, né? E o dinheiro não tem carimbo, né? Claro. E o político, por sua vez, o parlamentar, ele não é um funcionário público que está obrigado a agir conforme a lei autoriza. Ele é um representante político. Então, ele age para mudar a lei. Então, é inevitável, eu diria, que o parlamentar vai agir de maneira consistente com seus eleitores, portanto, com seus financiadores também, né? Se o financiador vai ter mais peso que o eleitor, vai depender da legislação que preside as doações, que no Brasil ela é indecorosa, né, porque permite cada um doar proporcionalmente à sua renda. Então o peso do grande doador é muito maior. Então naturalmente vai influenciar o político. Você não vai esperar que o deputado vai votar contrariamente ao interesse de alguém que deu R$1 milhão legalmente para ele. Né? Quer dizer, então, ele vai votar de acordo com os grupos de interesse que o colocaram lá no Congresso. Votando isso não necessariamente é corrupção. É corrupção. Historicamente, está sendo tratado como corrupção agora. Mas não costuma ser tratado como mas corrupção e aí, mundo afora. voltando à chapa de Temer. Exatamente. Para onde vai, então, nesse sentido? Qual que é o seu palpite? Porque quando você coloca aí a questão do Herman Benjamin, que é o relator, que não quis, você disse, ele não quis ouvir ninguém. Tudo indica. Não é? Como
qual é que será o comportamento dos juízes, do pleno ali, do TSE? Eu duvido que isso tenha muita perspectiva de Porque nós longe. temos uma crise política, uma Claro. turbulência política muito séria, econômica. Sim. Né? O ministro que tomou posse agora, está para tomar posse nos próximos dias, ou acabou de tomar posse, Admar, ele já disse que o TSE tem que julgar com a lei, tem que julgar politicamente, que ele é um tribunal superior e tem que levar isso em conta. Ele está sendo entendido até como uma figura que vem para atender os interesses do governo federal. Que seja, né, porque é prerrogativa do sistema político nomeá-lo, né, no meio dessa crise, naturalmente não vai deixar de levar em conta a expectativa do comportamento dele. Então, né? Os juízes não vão olhar para as provas, não vão olhar para os documentos, eles vão olhar para a conjuntura? Eu apostaria que eles vão olhar para tudo e vão dar uma interpretação benevolente para as provas, entendeu? Tem milhões de raciocínios que você pode adotar aí. O fato de que até 2014 certas práticas eram corriqueiras, né, e que é preciso levar isso em conta. De que uma presidente já foi removida e o outro, né, foi posto. E você, digamos, se esse julgamento seja feito, digamos, pede oitivas agora. Isso vai até maio, junho, julho. Alguém pede vista. Bom, o Supremo já deu precedência. O Supremo já ensinou o país que você pode parar um julgamento indefinidamente ao pedir vista, né? Isso não tinha que ser assim, porque o regimento do Supremo prevê... Vídeo da ficha limpa. Exato, vários. Né? Tem julgamento que está lá desde 2012 parado porque Luiz Fux pediu vista, né? Eles têm um regimento que diz que em 6 sessões eles têm que... Algo parecido com isso, eles têm que... Isso é ignorado. Isso é ignorado e ninguém impõe, né, a observância. Então, já tem um precedente fixado no Supremo Tribunal Federal de que você pode ficar com pedido de vista indefinidamente. Não faltará quem possa fazer isso no TSE. Né? O Temer foi posto lá no movimento do Congresso para se livrar da Dilma. A fita do Jucá sugere fortemente que eles estavam preocupados com a devastação que a Lava Jato tendia a produzir, em parte também porque a Lava Jato estava operando sem peias jurídicas, inclusive ela própria cometendo o seu quinhão de ilegalidades, e o Ministério da Justiça sob Dilma estava passivo, né? O Congresso se moveu, tinha a crise econômica, teve pedaladas, teve como enquadrar a Dilma, se livraram dela, estão se movendo para se proteger. Botaram Temer. Não quer dizer vão dar carta branca para o Temer, mas eles têm boa vontade no Congresso. O Temer não vai sofrer impeachment, né? E você vai ter, eu acho, como no judiciário hoje, basta alguém pedir vista para parar? Eu não vejo esse julgamento indo longe. Quer dizer, mesmo que alguém peça vistas e depois fique 6 meses e solte, de repente você retoma esse julgamento, né? Depois tem recurso, tem tudo mais, é um processo judicial. Qual é a... Digamos que eles estejam votando isso daqui a 1 ano, para você eleger um presidente para cumprir 6 meses e depois pegar outro. Desse ponto de vista, é um pouco gastar energia à toa, discutir uma eleição no Congresso, a escolha de um presidente que faça um mandato tampão, o mandato tampão do mandato tampão. Mandato tampão do mandato tampão. Mas dificilmente, sinceramente, assim, agora, isso, a gente pode até querer ver o circo pegar fogo, assim, né? Mas, assim, sinceramente, do ponto de vista do interesse público, se é que se pode falar de interesse público nessa coisa, não há muito o que tirar. Né, nós temos um interesse óbvio do governo Temer de permanecer no governo, claro. Né? Mas e os outros atores envolvidos nisso? A gente tem o PSDB, o Fernando Henrique fez uma declaração nessa segunda-feira, dizendo que isso não era bom para o país, né? O Temer ser tirado do governo e ser afinal cassado. O PSDB, o PT, que enfim, já foi bastante atingido, tanto o partido quanto a própria ex-presidente Dilma, né? Que pode ter os direitos políticos cassados. Como é que você enxerga esses atores envolvidos em relação a essa cassação? A posição do PSDB é mais a posição do PSDB é mais engraçada, né? Porque o PSDB foi que propôs a ação, né? Ele é o queixante, né? No entanto, ou queixoso, sei lá o que se fala, ele é que iniciou a ação, querelante, né? E era oposição no início, mas agora é situação, então
ele já deu um jeito de, nas suas alegações finais, dizer que, enfim, a Dilma tinha se comportado mal, mas o Temer não tinha nada com isso. Mas, naturalmente, isso me parece uma coisa que agride o bom senso, porque é uma chapa, ela é vinculada, diferentemente do caso de Jânio Quadros e João Goulart, há 50 e tantos anos atrás, eles eram campanhas independentes. A legislação né? era Eles não estavam na outra, mesma né? chapa, aí tudo bem, mas nesse momento é uma chapa registrada, faz campanha junto, o voto que é para um é para os dois. Se Temer se tornou vice-presidente foi pelos votos dados à chapa da Dilma. Ele podia estar totalmente inocente, ignorante, não ter a menor ideia do que se passava na campanha. Digamos que o Temer tivesse nascido ontem, fosse um neófito da política, tinha a menor ideia de nada. Mesmo assim, ele só era vice-presidente por causa de qualquer irregularidade que tivesse acontecido na chapa, se é que houve. Né? Tudo indica que sim. Né? Então, a alegação é frágil. No entanto, é ele o queixante. Então, a posição é mais estranha, mas dá a medida, eu acho, a essa altura, do quanto a elite política está pisando em ovos com excelentes razões para isso. Não apenas porque quase todo mundo está, dada a liberalidade com que a Lava Jato e a Polícia Federal está tratando qualquer indício, qualquer má prática, qualquer falta de decoro, qualquer qualquer mau costume nas finanças de campanha do Brasil como prova criminal, né? A naturalidade com que esse passo já foi dado no Brasil, né? Que é um passo que o mundo inteiro hesita muito em dar, mas nesse momento já foi dado no Brasil. O mundo inteiro? Só fazer uma parte. Por que o mundo inteiro? Porque a verdade é que financiamento de campanha é um calcanhar de Aquiles da representação política democrática no mundo todo. Regulação de financiamento é um problema. Isso governos vale para qualquer democracia no mundo vale que já em boa tem medida. Muita história. No caso do Brasil, isso é agravado por duas características institucionais específicas que tornam o nosso caso mais grave. Mas não é porque as pessoas são mais do mal, né? Mas são duas regras específicas. Primeiro, esse enorme número de candidatos a deputado no mesmo distrito, deputado, vereador, só tem no Brasil. Quer dizer, lista aberta. Não apenas esse regime proporcional com lista aberta, mas a lista aberta em distritos de magnitude muito grande, com 50, 70 deputados no caso de Minas. Né? Outros estados são menores, mas São Paulo tem mais de 100 deputados estaduais, 70 deputados federais e tal. Você tem essa disputa por centenas, às vezes mais de milhares de candidatos disputando uma mesma eleição. É difícil regular isso. Né? Do outro lado, você pega o regime de financiamento que só tem no Brasil, é que o teto para o doador é proporcional à renda. Só no Brasil isso existe. O que significa que se eu tenho uma renda anual de 1 bilhão, eu posso doar 100 milhões para a eleição. Se eu tenho uma renda anual de 100 mil, eu posso doar 10 mil. Né? Então, é claro, no regime brasileiro você tem centenas de candidatos a deputado disputando o mesmo distrito, indo atrás de candidatos milionários que podem dar milhões para eles legalmente. É óbvio que isso gera um sistema teoricamente corrupto, gera um sistema vulnerável à captura pelo poder econômico. E isso aconteceu no Brasil com muita força, com mais força do que acontece no mundo todo, né, essa captura. No Brasil foi particularmente forte, mas não é porque os políticos são mais corruptos, é que a regra favorecia essa captura. E eles dançaram conforme a música. Né? Eles foram bater na porta de grande doador, porque grande doador podia legalmente dar milhões. Quando um doador dá milhões para o candidato a deputado, né, que é um no plenário, é claro que esse deputado vai ser sensível à vontade desse doador. Mas a lei disse para ele ser. Ele não tinha jeito de sobreviver politicamente sem ser. Entendeu? E agora eles estão sendo criminalmente processados por isso, e a gente está fazendo que eu chamo um harakiri institucional, fazendo uma sessão de autoflagelação mundial, fazendo assim, nós somos corruptos, nós somos cheios de ladrão, por uma regra viciada. A gente tinha uma lei problemática que ainda está plenamente em vigor, a gente tirou as empresas, mas pessoa física continua doando 10% da renda, e isso produziu o que a gente viu no ano passado, que é aquela coisa, quem se tornou relevante foram candidatos ricos, né, que deram para a própria campanha, porque aí eles podem doar livremente, ainda tem essa cereja do bolo, se todo mundo pode dar 10% da renda, o que já é gravíssimo, candidatos podem doar livremente, o que significa que candidatos, em princípio... Quem é mais rico... Aí na hora que você tirou banco, empreiteira, etc., você quer diminuir peso de banco, empreiteira, mineradora? Quer, eu também quero. Só que na hora que o jogo continua dependendo de dinheiro,
Quem é que entra? É o militante bonitinho que está por uma causa, o ongueiro, sociedade civil? Não. Quem entra provavelmente é o crime organizado, né? Quem está lavando dinheiro, cash, né? E que pode operar no caixa 2 dessa brincadeira. Na política municipal no ano passado, as eleições se tornaram um pouco mais violentas e eu apostaria que o peso de tráfico de droga, milícia, etc., aumentou, né? E deve continuar aumentando, a menos que a gente regule isso direito. A prioridade nesse momento não é se eu prendo 200 ou 300 deputados ou não, faz nenhuma diferença nisso. Piora, né? Eu tiro os titulares, entram os suplentes eleitos do mesmo jeito, né? Piora porque você simplesmente desorganiza completamente o jogo, né? Entre as várias reformas que estão sendo discutidas no Congresso, está sendo discutida justamente a reforma política e sendo tratada pelos políticos como uma questão de sobrevivência do status quo, né? De quem está no comando. Só a grosso modo aqui, o que é que eles estão pensando em fazer? A lista fechada, né? Que é o partido que decide quem são os candidatos numa ordem que tem que ser observada e as pessoas votam na lista. Não é? Sim. Mais o fim das coligações, o financiamento público, doação só de pessoa física, como é hoje, né? Seria como é hoje. Apesar de haver ainda uma discussão sobre isso. Fim de reeleição, eleições gerais em data única. Qual que é a sua impressão dessa busca de saída? Porque isso que você está descrevendo, essa disfuncionalidade que acaba virando esse caos e esse araquiri, isso é sentido. Por mais que a população aponte o dedo, os políticos também estão se ressentindo profundamente disso e ameaçados. Claro. Né? Então eles estão buscando uma solução, que é a mudança na legislação. Claro, eles não estão ameaçados só de sobrevivência política, estão ameaçados criminalmente, né? Estão ameaçados de ser presos, né? Alguns, certamente há os que fizeram por onde, mas certamente você vai ter um monte de gente que simplesmente estava, em boa medida, fazendo como todo mundo fazia e ameaçando eventualmente de amanhecer na cadeia, passar alguns anos na cadeia. Isso, obviamente, isso não favorece a estabilidade do sistema, não favorece a democracia, não favorece boas políticas públicas a médio prazo, né? O que você tem que fazer nesse momento, tem que mexer no sistema eleitoral? Eu diria que sim. Há muito tempo eu digo que sim, né? Tem mais de 10 anos que, de modo geral, eu acho que sim. Os deputados, antes de qualquer outro, né? O grande problema da reforma política, assim, não há consenso entre acadêmicos, não há consenso na sociedade civil, não há consenso em lugar nenhum a respeito do que fazer. Cada um acha uma coisa. Agora, o primeiro ator político a dizer que tínhamos problema com financiamento de campanhas foi a Câmara dos Deputados em 2003, né, dizendo isso vai dar problema, né? Ninguém estava olhando para isso e eles começaram. Sempre tem quem diga o seguinte, eles estavam querendo se proteger porque quem já é deputado quer financiamento público exclusivo, porque aí tem dinheiro para quem já está dentro, né? Isso pode até ser verdade, mas sim, o noticiário deixa claro que havia um problema e continua a haver um problema grave no financiamento das campanhas. Não era toda a Câmara dos Deputados. Não era toda, mas foi a comissão especial da Câmara que atuou em 2003, né, com um projeto relatado pelo Ronaldo Caiado, que propôs exatamente financiamento público exclusivo, na falta de ideia melhor, porque ninguém tinha clareza do que fazer com financiamento naquela altura, e por causa do financiamento público exclusivo resignou-se à lista fechada, porque se você não tiver financiamento privado, não tem como manter a lista aberta. Todo mundo vai ter que ser um financiamento em bloco da chapa, porque na lista aberta, cada um é candidato de si mesmo e todo mundo tem que se financiar. E se você tem 200 candidatos no mesmo partido, não tem, ele como tem que distribuir, como fazer essa disputa entre centenas de candidatos se ele não tem como arrecadar, né, por conta própria, se ele vai simplesmente receber do partido. Então a lista fechada, o pessoal, na medida em que não houver como tiver... O dinheiro é insuficiente, ele não tem como arrecadar. E o partido tem que simplesmente presidir a disputa. Ele hoje já faz isso de maneira relativamente oculta, canalizando recursos para quem ele quer eleger, né? Mas todo mundo pode arrecadar, entendeu? A disputa por esse dinheiro vai ficar muito mais complicada se estiver proibido arrecadar. Entendeu? E aí você tem que botar uma chapa pré-ordenada partidária que todo mundo faça campanha pelo partido. Foi por isso que veio a lista fechada lá em 2003. E essa proposta toda hora é ressuscitada. Nesse momento, o que houve não foi que eles viram que iam perder se ficasse na lista aberta e então vou fechar a lista para se salvar. Na verdade, eu estou convencido que é o contrário. Um partido que bota as pessoas que estão na manchete acusadas de corrupção em primeiro, segundo, terceiro, quarto, vai perder muito voto.
para partido pequeno, que eventualmente bota figurinhas novas que as pessoas não conhecem, ou bota gente famosa que não estava metida em política no topo da lista e vai puxar voto, né? O que eles fazem hoje com a lista aberta é que eles controlam plenamente o resultado, porque você não precisa ter individualmente muito voto para ser eleito. Com 1% você está entre os mais votados. Se você tiver 3%, você arrasta uma bancada com você, entendeu? Porque o quociente é muito baixinho, né? Então, com 1% você está entre os mais votados e acaba eleito, você só precisa canalizar recursos para o seu reduto. Então, e você está eleito. O que houve? O que houve foi o precedente da criminalização do Caixa 1. Aquela reunião que teve entre o Gilmar, o Temer e os presidentes da Câmara e do Senado foi antecedida naquela semana pela decisão do Supremo de aceitar como prova no processo de corrupção contra Waldir Raupp de doações legalmente feitas. O Gilmar é que pediu a reunião. A impressão que eu tenho é que o Gilmar foi dar notícia. Né, já está no noticiário há muito tempo essa história de que aquela doação legal ela pode ter sido fruto de um crime. Mas pela primeira vez isso foi considerado, reconhecido como prova no Supremo. Né? No Supremo. Tinha acontecido já na Lava Jato, teve gente condenada com base nisso, mas esses recursos não chegaram ao Supremo ainda. Dessa vez o Supremo se pronunciou sobre o caso do Waldir Raupp, porque ele tem foro privilegiado, se não me engano. Mas muito bem, dias depois o Gilmar pede audiência com o Temer e mais o Eunício e o Rodrigo Maia, e eles saem dali defendendo financiamento público exclusivo e lista fechada. O Temer muito relutantemente. Né? O que está acontecendo ali? E o Gilmar relativizando o Caixa 2. Né? Exatamente. O que o Gilmar está dizendo é o seguinte, provavelmente o Gilmar foi dizer é o seguinte, do jeito que está a jurisprudência no Supremo, e do jeito que está o clima da opinião pública, e do jeito que está o clima no Judiciário, não vai ter jeito de ter financiamento privado, não vai ter jeito de ter arrecadação volumosa para a campanha eleitoral nos próximos anos. E daí nasce essa Então você vai depender, claro, você vai reforma. depender inteiramente ou quase inteiramente de financiamento público. E fundo partidário já aumentou, né, nos últimos anos exatamente por causa dessa preocupação, né, e você vai ter que ter garantia de repasse. Se é assim, eles sabem, eles são insiders, eles sabem como vai ser difícil organizar a concorrência na lista aberta sem os caras poderem arrecadar. Então eles propuseram lista fechada. Mas e o futuro disso? Mas não vai dar. Eu acho que não vai passar. Setembro vem aí, é o limite para tomar essa decisão. Não, acho que, não há consenso em lugar nenhum. E o não que há vai ser em 2018? Provavelmente vai continuar mais ou menos do jeito que está agora. Entendeu? E é possível que continue piorando. Entendeu? Tem uma crise que não tem uma porta de saída evidente. Porque é uma crise. O que houve é o grande choque. O que eu tenho dito, assim, a face estrutural da crise dos últimos 3, 4 anos, para além dos erros da Dilma na política econômica, que complicaram a economia, fizeram a tempestade perfeita, mas a Lava Jato é resultado do seguinte, de certa autonomia de órgãos de controle, pela institucionalização, pela continuidade democrática, por 30 anos de democracia, cria uma burocratização autônoma, e por mais que eles tenham uma agenda político-partidária própria, eles não são controlados de cima imediatamente por ninguém. Autonomizou-se, mas superado, de um lado. Do outro lado, as práticas de bastidores de campanha induzidas pela legislação eleitoral que a gente tem. Né? E isso é que está em choque, quer dizer, a exposição dessas práticas por instituições de controle crescentemente autonomizadas e com uma percepção cada vez mais ambiciosa de sua própria missão, achando que podem ou devem refundar o sistema, etc., numa concepção meio autoritária da coisa voluntarista, achando que você prende uns caras maus e o sistema regenera. Não é assim. Né? O bom controle depende de rotinização, burocratização e... Estão esticando a corda de uma maneira perigosa? Eu acho que estão esticando de maneira perigosa. Eu tendo a acreditar que o que acontece? Qual é o lastro da autonomia desses investigadores? É exatamente a estabilidade do sistema político, a estabilidade do sistema partidário, inclusive. Se você desorganiza isso, é como se você estivesse encerrando o galho em cima do qual estão. Entendeu? Se você desorganiza completamente o quadro e vem o aventureiro, o outsider, esse cara pode reorganizar o jogo com uma carta branca da opinião pública e da imprensa muito grande. E a primeira coisa que faz é manietar juiz, exportar policial incômodo para longe, etc, etc, etc. Não é difícil fazer isso. E aí a capacidade de controle vai lá embaixo. O grande desafio não é viver um impulso de limpeza e purificação que dá em confusão logo adiante, mas o grande desafio é você ter um combate sustentável, continuado e cada vez mais aperfeiçoado
a longo prazo da corrupção. É isso que a gente vinha tendo nos últimos 30 anos. Nosso controle da corrupção hoje é infinitamente melhor do que há 30 anos, mas esse espasmo de depuração, se ele desestabiliza o sistema, está desestabilizando, pode comprometer a capacidade de controle adiante, né? Então, o desafio, agora, em boa medida, não é o acordão para livrar a cara de todo mundo, é conter a Lava Jato também nos limites da lei que pesa também sobre ela. Ela não pode simplesmente sair, nesse momento, em parte encorajada pela mídia, pela opinião pública, pelo clima e pânico que já se criou entre os políticos, está valendo tudo. E, inclusive, a criminalização, tomar caixão. Eu consigo enxergar uma doação feita legalmente como fruto de um acordo espúrio. Entendeu? Tudo bem, claro, olha, vota ali para mim que eu dou um dinheiro para você. Isso é espúrio, deveria ser possível punir isso. No entanto, é muito problemático você pegar uma doação legal e tomar como prova de corrupção, entre outras coisas, porque o deputado não é um servidor público. Eu sou vice-diretor de uma faculdade, eu estou limitado pela lei. Qualquer coisa que eu faça da minha cabeça, que a lei não me disse para fazer, eu sou passível de processo. Um deputado, embora eles sejam muito impopulares nesse momento, um deputado, um vereador, é um representante político. Ele exprime a vontade política, em tese, de quem o elegeu. Se a legislação for boa, vai ser de quem o elegeu. Com a legislação ruim que a gente tem, ele vai tender a exprimir a vontade de quem o pôs lá, quem quer que seja, e no nosso caso, ele tende a exprimir a vontade de quem o financiou, mas porque nossa lei é muito ruim e dá muito poder para o financiador, né? E aí é o seguinte, se você começa a prender gente, deputado e vereador, porque votou no plenário, ao exercer a representação, conforme os interesses de quem o financiou ou de quem votou, você pode prender deputado, vereador por qualquer voto. Entendeu? Porque ele sempre vai estar respondendo ao interesse de alguém que se mobilizou para nada. Votos, atos e palavras? Uma ONG ambientalista, digamos assim. Diz a lei que não, uma associação ambientalista bota um dinheiro numa campanha de um deputado e depois ele vai lá e vota contra a mineradora no seu município. Então ele foi comprado pela ONG ambientalista. Entendeu? É complicado essa Bruno, coisa, barra esse negócio. Bruno, nós falamos de 2018, Bruno, não vai dar 2018. tempo, você vai me dever uma outra entrevista. Ninguém sabe quem está vivo em 18. Bom, dá para pelo menos a gente ter um panorama com tudo que está dito, né? Está no mínimo muito nebuloso. Eu espero que esteja inteligível. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, Imagino. Pela conversa, foi muito bom. Obrigado a vocês. Eu conversei com o cientista político Bruno Reis, da UFMG. Nós falamos aqui sobre o cenário nesse momento, o julgamento que começa no Tribunal Superior Eleitoral da chapa Dilma Temer, o clima no país, uma instabilidade, uma turbulência política, um país sobre recessão, uma reforma política que os políticos tentam fazer no Congresso nesse momento, enfim. Como é que é esse cenário, o que é que ele significa? O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.